Irmão, você que trouxe a sua Bíblia, abra conosco no livro de Atos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 8 e 9. Atos 19, versículo 8 e 9. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Que diz assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando, ou seja, explicando profundamente, e persuadindo, ou seja, convencendo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos, quer dizer, duros e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Amém? Amada igreja, pode se assentar. Então nós vimos aqui que quando Paulo viu que já começou ali pessoa descrente falando mal, ele já tirou ali os discípulos daquele lugar e foi ensinar na escola de Tirano. Isso aí durou 3 meses. Irmãos, nós precisamos entender o que Paulo, como ele chegou a chamar Paulo, que ele era Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, nós sabemos disso. Mas, às vezes, irmãos, é preciso verdadeiramente você ter um encontro com o Senhor Jesus para que a nossa vida seja mudada. Verdadeiramente, não é você pensar que teve um encontro, mas verdadeiramente você ter um encontro com o Senhor Jesus e mudar de vida. E mudar de vida. Saulo de Tarso, então, antes, que era o nome dele, ele era perseguidor da igreja. Então, ele sai com ordens para poder, então, perseguir e matar cristãos. A caminho de Damasco, então, ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Aquilo iria mudar a vida de Saulo, que depois passou a chamar Paulo. Ele teve um encontro que ele cai por terra e ele já cai cego. E precisou ser amparado. E ali ele é levado até a rua direita, na casa de Judas. E lá naquela cidade de Damasco tinha um discípulo também do Senhor, chamado Ananias. Ele fala: Ananias, você vai lá na casa de Judas e procura por um homem chamado Saulo, também conhecido como Saulo de Tarso, o apelido, porque ele era da cidade de Tarso. E você vai orar por ele. Você vai orar por ele. Ananias, na hora, falou: Senhor, eu conheço esse homem. Esse homem é perseguidor de cristão da igreja. Eu não vou fazer isso não. Vai. Você vai lá sim. E nós vamos te mostrar aqui por quê, irmão. Você vai lá sim, Atos, capítulo 9, versículo 15. Que diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque esse para mim é um instrumento escolhido. Vai, porque esse para mim é um vaso escolhido. Aleluias. Para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Aleluia. O Senhor, meu irmão, quando Ele te escolheu, Ele te escolheu para você falar das boas obras do Senhor, falar das boas novas do Senhor, falar daquilo que o Senhor faz acontecer na vida das pessoas, transformação, mudança de vida, mudança de caráter, mudanças de comportamento. O Senhor, Ele não te chamou de qualquer forma, não. Você é escolhido do Senhor, aleluias.
Por mais que as pessoas pensem que você não pode, que você não possa fazer as coisas, o Senhor fala assim: se você pode, porque eu te capacito, aleluias. Glória a Deus. Você é importante para Deus, irmão. Você é importante para Deus, minha irmã. Mas teve um preço a ser pago para esse homem entender o que Deus queria na vida dele. Que lá atrás o Senhor falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Que ele perseguia a igreja do Senhor. E quem persegue a igreja do Senhor, persegue o próprio Senhor Jesus, aleluias. Por isso aí a nossa segurança, a nossa proteção, por isso que ela vem de Deus. Quem nos persegue está perseguindo o próprio Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nunca perdeu uma peleja, nunca perdeu uma batalha, aleluias. Glória a Deus. Irmãos, então, o preço a pagar foi a cegueira que ele tinha. Ele enxergava muita coisa, mas com os olhos dele enxergavam, mas as coisas espirituais eram zero para ele. E ele também tinha sangue judeu na veia dele. Irmãos, então só quando ele ficou cego que ele precisou ser amparado, um homem que era poliglota, falava vários idiomas, então que ele começa a obedecer, a dar ouvido à voz de Deus. Os irmãos estão entendendo que às vezes é preciso passar lá no deserto? Ele que ia para todo lado, era chefe, com soldados, obedeceu a ele. Procônsul foi criado praticamente aos pés de Gamaliel, praticamente um juiz da época. Aí uma espécie de Supremo Tribunal Federal seria hoje em dia, nesse século. Então ele precisou ficar cego para obedecer. Aí ele vai até a casa de Judas, na rua direita, lá em Damasco, e Ananias vai lá, e ali, mas pela vontade de Deus, pela vontade de Ananias, Ananias não ia, porque conhecia a fama de Saulo, que depois passou a chamar Paulo. Então Ananias vai lá, obedece a Deus, vai lá, ora para ele, as escamas dos olhos dele caíram, ele começa a enxergar e rapidamente é batizado pelo Espírito Santo, aleluia. Aí ele sai para fazer a obra de Deus. Aí começa o ministério, não de Saulo, mas agora de Paulo, aleluia. E outra coisa, e não parou mais, nada fez mais ele retroceder, voltar lá atrás, como muitas pessoas têm feito. Irmão, não volte lá atrás, conforme faz os cães, que voltam lá onde ele vomitou aquilo que ele comeu, na sujeira. Mas fique com Jesus, fique firme, irmão. O Senhor Jesus, quando o povo era acompanhado por Jesus, aquela pedra, onde Moisés tocava ou falava, ela significava Jesus, ou simbolizava Jesus. Então Deus ia ali cuidando do povo o tempo todo. Deus tem cuidado de você, meu irmão, minha irmã, o tempo todo. Conforme nós falamos no começo, tem jeito, irmão. Não pensa assim: está muito difícil, não coloca obstáculo, não tem jeito, o nosso Deus pode todas as coisas, aleluias. Então, amados, nós vimos aí que durante 3 meses o apóstolo Paulo, ele pregou na sinagoga, ensinando ali na sinagoga, onde falava com ousadia a respeito do Senhor, da palavra de Deus, e convencendo as pessoas sobre os feitos do Senhor Jesus, e com certeza dando testemunho do que Jesus tinha feito na vida dele também. Então, primeira coisa, irmãos, Jesus, ele transforma. Jesus, ele transforma. Saulo era um bode, vamos dizer assim, conjecturando. Então, de bode, Jesus transforma ele em ovelha. Você é ovelha do Senhor Jesus, meu irmão. Você é uma ovelha do Senhor Jesus, minha irmã, aleluia. Nós somos ovelhas do Senhor. E o Senhor, ele é o nosso pastor. E o pastor, o bom pastor, dá vida pelas ovelhas, aleluia. Diz a palavra do Senhor. Irmãos, então Jesus, ele muda a história, ele transforma. Ele tira o coração de pedra
e coloca um coração de carne no peito das pessoas. É com o coração quebrantado que o Espírito Santo vai entrar em você, meu irmão. Coração duro, Deus não trabalha em coração duro, porque coração duro, ele não se deixa ouvir a voz de Deus. Mas no coração quebrantado, sim, ele escuta o Senhor falar, ele escuta o Espírito Santo exortar, ele deixa Deus trabalhar na vida dele. Está maleável, né? Então, coração quebrantado. Segunda coisa, compromisso com Deus. Está aí no versículo 8. Durante 3 meses, ele ensinou. Ali, aonde tinha pessoas com coração duro. Pessoas falando mal da obra de Deus. Então, 3 meses ele ficou ali. Então, isso chama-se compromisso com Deus. Transformação. Mudança de vida. Mudança de caráter. Mudança de pensamentos. Então, o Senhor, Ele tem trabalhado na vida de cada um de nós a todo dia, a todo instante. Às vezes nós pensamos fazer certas coisas, o Espírito Santo fala assim, não faça. Às vezes nós pensamos em não fazer, o Espírito Santo fala, faça. Nós temos que dar ouvido à voz de Deus. Quem que controla a vida do rebanho do Senhor é o Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus. Outra coisa, ousadia. Paulo estava ali explicando, né, com uma explicação profunda e ousada e convencendo as pessoas. E ali estavam pessoas do povo de Deus, os judeus e também os gregos, que era também chamado de gentios. Glória a Deus. Versículo 9. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, ou quer dizer, duros para aceitar a palavra e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer ou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Então, amado, empedernidos, pessoas com coração duro, pessoas com outros pensamentos, pessoas que discordavam daquilo que ele estava falando, pessoas descrentes, está escrito aí, pessoas que não acreditavam em nada daquilo, mas estava ali. Se ela não acreditasse, por que então não ia para outro lugar, mas ficava ali para incomodar Paulo, que estava falando a respeito do Senhor, mas Paulo não se incomodava com aquilo. Paulo estava ali pregando com ousadia, falando e falando e falando, porque era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. Para a igreja continuar essa jornada, para a igreja continuar essa caminhada na presença de Deus, o que nos fortalece, o que nos mantém de pé é o Espírito Santo, aleluias, glória a Deus. E falando mal, irmãos, não é fácil pregar a palavra no meio de pessoas assim, não é? No meio de pessoas que têm coração quebrantado, que são já do rebanho do Senhor, às vezes ainda fica um pouco difícil, porque a pessoa às vezes te faz uma pergunta, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Perguntamos às vezes, Senhor, por que está acontecendo isso? E nós sabemos que às vezes é para conserto da nossa vida. Como está o nosso altar diante do Senhor? O Senhor está falando para nós nessa noite, para a gente restaurar o nosso altar, porque Ele está voltando. Então, às vezes, como o Senhor tem a misericórdia infinita, Ele nos leva no deserto. Ali Ele vai tratar conosco. Ali nós vamos colocar a casa em dia, em ordem, perante do Senhor. Ali nós estamos totalmente na dependência de Deus. No deserto não tem nada. Para algumas pessoas, mas para o povo de Deus, no deserto tem Deus, sempre. Sempre. Aleluias. Mas Paulo, ele não enxerga, né, dificuldades diante daquela situação, mas pregava para que todos entregassem a sua vida para Jesus, tanto o povo judeu como os gregos que estavam ali. Paulo verdadeiramente teve um encontro com o Senhor Jesus. Isso é muito importante falar, meu irmão, que às vezes nós falamos assim,
eu sou cristão, eu sou cristã, e aí quando vai ver, só é da boca para fora. A Deus ninguém engana. Pode enganar ao pastor Moisés, enganar o irmão, enganar a irmã, enganar a família, mas a Deus ninguém engana. E Deus não se deixa escarnecer. Ninguém zomba de Deus, diz a palavra do Senhor. Aleluias. Mas Deus tem feito a boa obra na vida de cada um aqui, aleluia. Deus está trabalhando, porque nós somos uma obra inacabada. A todo dia Deus vai te moldando nessa área, te moldando naquela área, tirando ansiedade, colocando na sua boca a palavra que precisa ser falada, tirando a ira, te dando fúria, te dando paciência para lidar com certas situações. Paulo estava dessa forma, um homem quebrantado, um homem diferente, um homem que é perseguidor da igreja do Senhor Jesus. Então ele passa a ser perseguido por isso. Irmãos, Paulo fazia a obra de Deus com zelo, com carinho. Você não pode, irmãos, vir aqui na igreja por obrigação, não. Porque hoje é dia de culto, domingo é dia de Santa Ceia, você não pode vir por obrigação, não. Você tem que vir com alegria, um coração quebrantado, para adorar esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós, aleluias. Esse Deus que tem providenciado, né, a nossa vestimenta, a nossa alimentação, né, a nossa vida com comunhão com Ele e com a igreja, com as pessoas que passam ou convivem ao nosso redor, aleluias. É Deus. Irmãos, a igreja não pode esquecer que nós somos luz do mundo e sal da terra. Nós temos que fazer a diferença. Às vezes nós sabemos que isso dói. A pessoa pensa que a pessoa que é da igreja, que é um cristão convertido, que entregou a vida para Jesus, elas confundem a pessoa ser boa, de bom caráter, com a pessoa ser boba. Bobos são eles. E muito mais espertos somos nós, que largamos essa vida mundana de lado e entregamos a nossa vida nas mãos do Rei Jesus, aleluias, glória a Deus. Então, amados, Paulo fazia a obra de Deus com zelo e tinha prazer de ir em cada lugar difícil naquela época, né? Parece que foi 3 naufrágios que ele teve, foi naufrágio, então quase que ele morreu afogado no Pacífico, águas geladas. Mas ele estava ali, não, vou lá fazer a obra de Deus, vou lá. Enfrentou várias coisas, chicote, cadeias, mas estava ali fazendo a obra de Deus. Às vezes a pessoa não pode enfrentar uma chuva, porque vai ficar gripada. Não pode enfrentar isso, não sei o quê. Não pode enfrentar aquilo, porque está muito quente. E ele enfrentava, porque realmente ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Ele teve um encontro. Então, amados, o Senhor, Ele fala para nós, né, que Ele está no controle de tudo. No versículo 10, nós vamos ler agora, está escrito assim, 19:10 de Atos. Durou isto, olha só, lá em Terra Estranhas, durou isto por espaço de 2 anos. É como eu saísse daqui e fosse lá, vamos dizer assim, fosse ali em Matias, Barbosa, ficar 2 anos pregando para lá. 2 anos. 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Isso também está escrito lá em Atos, logo na conversão dele, que nós acabamos de ler, Atos capítulo 9, versículo 15. Põe para nós, Edionta, em nome de Jesus. Atos 9:15. Disse, porém, o Senhor, vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, aos gregos aí, e dos reis dos filhos de Israel, dos judeus. Está vendo? Lá no comecinho, Deus já falou que Ele ia fazer isso, e aqui estava se confirmando a palavra. Ele estava fazendo a obra, ele estava pregando só para judeu, não. Só para quem aceitava o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, não. Ele estava pregando para o gentio também, que não pertencia à nação de Israel. Deus é fiel. Deus tem trabalhado na sua casa, meu irmão. Deus tem trabalhado na sua casa, minha irmã. O tempo de Deus é diferente do nosso. Nós queremos a bênção hoje, mas a bênção está chegando na sua casa.
pode ser hoje ainda, pode ser de madrugada, pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana, mas vai chegar, porque o nosso Deus é fiel. Ele tem ouvido as suas orações, Ele tem visto as suas lágrimas, Ele tem ouvido o seu clamor pela noite adentro, madrugada adentro, aleluia. Deus é fiel, glória a Deus. Irmãos, o Senhor, Ele sempre vai estender as mãos para o seu povo. O nosso Deus não é um Deus que fica de braço cruzado, esperando as coisas acontecer, não. Ele está sempre com os braços abertos, pronto para nos ajudar. O nosso Deus tem braço para nos ajudar. O nosso Deus tem perna para vir ao encontro das nossas necessidades, tem boca para falar conosco, tem ouvido para ouvir o nosso clamor, aleluias. Glória a Deus. Irmão, Jesus é extraordinário. Jesus é lindo, maravilhoso. João, capítulo 1, João, versículo 11 até o 13. O que está escrito aí para nós? Olha lá, ele veio para que eram seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, aleluia. Está vendo, irmãos? Aí já está falando também, os seus, quem que é do seu povo, dele, judeu, não receberam. Alguns receberam, mas outros não. Mas os gentios, que eram de outras nações, que receberam, passou também a ser chamado de filho de Deus. Então hoje nós somos a Israel de Deus, aleluia. Nós não somos judeus, mas nós somos filhos de Deus, aleluia. Glória a Deus, nós recebemos Jesus como único e suficiente Salvador, aleluias. Glória a Deus, Jesus é extraordinário. Paulo realmente teve um encontro com Deus e a sua vida mudou em 360 graus. Mudou de água para o vinho. Um homem cruel, sanguinário, perseguidor, um homem que agredia os cristãos, batia, mandava prender, mandava matar. Mas ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E a vida dele mudou, a nossa também precisa ser assim, meus irmãos. Ah, pastor, não consegui. Tem jeito. Vou falar mais uma vez essa palavra. Tem jeito. Tem jeito sim. Tem gente que passa aqui sufoco, ou problemas com o marido, ou problema com a sua esposa, ou com o seu filho, mas fala, tem jeito. O Senhor está trabalhando no momento certo, na hora oportuna. O Senhor vai mudar a vida daquele homem, vai mudar a vida daquela mulher, vai mudar a nossa vida, que precisa mudar em muitas coisas ainda. O Senhor está trabalhando todo dia. Por isso que às vezes é preciso a gente passar pela prova. Mas o povo de Deus não pode passar murmurando pela prova. O povo de Deus tem que passar pela prova, mas dando glória a Deus, aleluias. Dando glória a Deus, porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom na nossa vida. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Cheio. E vamos provar isso aqui na palavra do Senhor. Atos 19, versículo 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, aleluia, a ponto de levares aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam, aleluia. Naquele tempo, a pessoa que era pregadora da palavra costumava usar muito isso aí, aventais, lençóis. Não era uma roupa igual ao do dia de hoje, terno, gravata, não tinha isso aí. Ele era o pastor Paulo, pregador da palavra. Então, as vestimentas dele eram tiradas e levadas aos enfermos, e a roupa dele, sem falar, a roupa não fala nada, mas o Espírito Santo que estava em Paulo estava impregnado na roupa dele, curava os enfermos. Irmãos, que Deus é esse que nós servimos, hein?
Esse Deus, Ele é extraordinário, irmão. Ele é espetacular, Ele mudou a nossa vida. Sexta-feira, não está chovendo, está com clima mais ou menos. Quantas coisas que as pessoas estão aqui, que são maravilhosas, os olhos delas estão fazendo aí fora. Mas muito melhor somos nós que estamos aqui dentro, na presença de Deus, buscando nesse Deus que tem nos ajudado, abençoado a nossa família, protegido a nossa casa e tem preparado um lugar para nós no céu, aleluias! Lá fora é só engano, aqui dentro é só verdade, aleluias! É só esperar, espera com paciência no Senhor, que o Senhor já se inclinou para a sua oração e tem atendido os seus pedidos. Tenha entendido, seja paciente. O paciente no hospital, quando ele chega lá, ele é paciente. Então ele espera o médico aplicar uma injeção, ele espera um soro, ele espera medir a pressão, aferir a pressão, ele espera ver a saturação. Ele é paciente, ele fica esperando. E assim é o nosso Deus, nós temos que ser pacientes, e nosso Deus vai cuidando da gente. Tudo aquilo que a gente vai precisando, nosso Senhor vai colocando na nossa mão, aleluia. Tem colocado na sua mão, meu irmão. Só de você estar aqui nessa noite, você pode ter certeza, Deus já te abençoou e você já é um milagre de Deus aqui nessa noite. Porque quantas pessoas, se você for ver, que partiram durante o dia, ou vão partir agora nessa noite, de sexta-feira estão lá, se divertindo, uma diversão enganosa, mas estão ali. Então, amados, Deus quer te usar, aleluias. Deus quer fazer obras extraordinárias através de você, que é cheio do Espírito Santo. Paulo não era Deus, mas era um homem cheio do Espírito Santo. Você não é Deus, minha irmã, você não é Deus, meu irmão, mas vocês são pessoas cheias do Espírito Santo, aleluias, glória a Deus. E o Senhor pode te usar para fazer milagre também. O Senhor pode usar a sua boca para curar também, a sua mão para tocar na pessoa e ela ser curada também, porque você é cheio do Espírito Santo, aleluias, glória a Deus. Irmãos, talvez você vai falar assim, pastor Moisés, Deus tem me usado, mas Deus quer te usar mais ainda, tem mais lenha para queimar nessa fogueira aí, meu irmão. Tem mais lenha, você está cheio do poder de Deus, a sua lâmpada está acesa, sua botija está cheia, então Deus quer te usar mais ainda, aleluias. Irmãos, tem muitas, mas muitas pessoas sedentas da palavra e precisando de Deus, e Deus quer usar quem? Os seus discípulos, que somos nós, para pregar as boas novas para essas pessoas. Então nós precisamos falar, que se você não falar, a pessoa não vai ouvir a palavra de Deus. Então Deus quer usar eu e quer usar você para transmitir essa palavra dentro da nossa casa, no nosso serviço, dentro do ônibus, no Parque Elft, e pessoas que estão sentadas no ponto do ônibus, que Deus possa te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar. Você só precisa abrir sua boca e deixar Deus falar nela, aleluia, que com certeza essa pessoa vai ser impactada pela a palavra que você falar, porque é Deus que vai estar falando na sua boca. Você é um instrumento de valor nas mãos do Senhor, aleluias, glória a Deus. Irmãos, o cristão genuíno, ele precisa ser verdadeiro, genuíno, e o diabo sabe de onde nós viemos. Ele sabe de onde Jesus Cristo te tirou. Então vamos lá, vamos provar isso aqui dentro da Bíblia. Essa igreja levando Deus a sério, o ministério levando Deus a sério. Então nós estamos aqui dentro da palavra de Deus, ouvindo verdadeiramente a palavra de Deus. Atos 19, versículo 13, nós vamos ler até o 16, que diz assim: e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote.
Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Presta atenção: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Olha o inimigo falando aí, ó. Olha o inimigo falando que conhecia eles, conhecia Paulo, conhecia Jesus, mas e eles? Quem que era? Então vamos lá. E possesso do espírito maligno, saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. O inimigo deu uma coça naqueles 7 homens, porque assim: conheço Jesus e também sei quem é Paulo, mas quem sois vós para tentar me expulsar? Está vendo como é que o mundo espiritual é perigoso, irmão? Então você não pode andar de qualquer jeito. O cristão precisa ser um cristão verdadeiro, genuíno, porque você pode ser usado a qualquer momento. Qualquer momento. Pode ser na sua casa, pode ser na casa do vizinho. Eu quero perguntar para os irmãos que se chegar uma pessoa na sua casa, sua amiga, ou seu amigo, ou seu parente, seu compadre, ou um primo seu, um parente na sua casa. Aí você está conversando ali, aí você começa a falar da obra de Deus. Estou lá na igreja, o culto foi uma benção domingo, a igreja encheu do Espírito Santo. E aquela pessoa talvez é uma pessoa que não tem fé, é uma pessoa descrente, conforme nós lemos aqui, que tem pessoas assim. Nós temos que respeitar. Ela quer ser descrente, então ela que seja. Nós acreditamos que existe um Salvador e que vai nos buscar, aleluia. Aleluias. Então, você começa a falar, aquela pessoa, então ela é possuída por um espírito maligno. Você expulsaria aquela entidade satânica ou não? Você tem poder para isso ou não? Está vendo, irmão? Está lá na sua casa. Você é batizado no Espírito Santo, você participa dos cultos, você participa da Santa Ceia. Mas você tem condição de expulsar aquele demônio ou não? Está lá na sua casa, 10 horas da noite, vai dormir lá. Eu te falo que tem, meu irmão. Você está cheio do Espírito Santo, Deus é contigo, maior que está em nós do que o que está no mundo. Nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, aleluia. Glória a Deus, tem. Mas tem pessoa que tem medo. O inimigo faz tudo para você ter medo. Mas nós temos um Deus poderoso e grande e fiel, que cuida de nós, aleluias. E Ele sabe disso. Irmãos, então, o adversário, ele sabe que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Temos o nosso nome escrito no livro da vida. Somos lavados pelo sangue do Cordeiro, aleluias. Ele sabe disso. E tem um ditado aí também, popular: o diabo sabe para quem ele aparece. Sabe? Ele aparece para qualquer um não. Porque se ele pode ser qualquer um, tem hora que ele vai perder. Ele vai perder. Então ele não aparece. Então ele sabe para quem ele aparece. Senão ele levanta para a igreja. Quando ele levanta, é só questão de minutos, ele levanta para cair de novo, aleluia. Porque o Senhor colocou a igreja, fez a igreja por cabeça e não por cauda. O Senhor colocou a igreja por cima e não por baixo. Então o diabo está debaixo dos nossos pés, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Atos 17, 18, vamos ver então aí agora o restante. Atos 19, 17 e 18, os versículos, que diz assim: chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus ao povo de Deus aí, como gregos aos gentios. Habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Então, irmãos, as pessoas começaram a acreditar no Senhor Jesus, acreditar naquilo que Paulo falava depois disso aí, e começaram a quê? A confessar os seus pecados, a entregar a vida para Jesus.
Está vendo como é importante o dia que nós tomamos a decisão de colocar a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus? Você pode ter certeza, teve festa no céu, aleluia, e teve muita tristeza no inferno, que você foi arrancado de muitas coisas erradas que você fazia, e agora você foi tirado das densas trevas para a maravilhosa luz que é o Senhor Jesus, aleluia. Deus é maravilhoso, aleluia. Então, amados, as pessoas com este fato se converteram ao Senhor e Salvador, Senhor Jesus, aleluia. O tempo e a forma disso acontecer na vida do ser humano, de uma pessoa feita a imagem e semelhança do Senhor Jesus, o tempo, de acontecer isso, o tempo é de Deus. Não é no nosso tempo, o tempo é de Deus. Ah, pastor, se eu pudesse, eu tinha nascido no berço cristão. Aqui dentro tem várias pessoas que nasceram no berço cristão já desde pequenininho, mas muitos foram conhecer o Senhor Jesus depois. Teve que passar ali, primeiro lá fora, nos caminhos tortuosos, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, quando recebeu o toque nas mãos do Senhor, se rendeu ao Senhor e ali converteu-se ao Senhor e hoje está servindo o Senhor com alegria. Que é você, meu irmão, que está aqui, que é você, minha irmã. Então eu te falo, assim também pode ser com seu marido, assim pode ser com a sua esposa, assim pode ser com seus filhos, e eu tenho certeza que Deus está trabalhando, que Ele é fiel. Deus não dorme. Não dormitará o guarda de Israel, aleluia, diz a palavra do Senhor. Ele não dorme, nós dormimos, mas Deus não. Deus é fiel. O tempo e a forma de acontecer é de Deus. O homem pode ser enganado, mas a Deus ninguém engana. O homem pode ser enganado, mas a Deus ninguém engana. Então nós vimos lá que o inimigo, ele sabia quem era Paulo e também sabia quem era Jesus. Mas e vocês, quem sois? Os 7 filhos de um sumo sacerdote. Quem sois vocês para me expulsar? Deu uma coça neles, arrancou a roupa deles e eles foram embora praticamente, está aqui nu para casa, todo machucado. Então, o mundo espiritual, ele é perigoso, Então a gente não pode dar brecha para o inimigo, meu irmão, você que está aqui, minha irmã, não podemos dar brecha para o inimigo. Deus me conhece e conhece vocês. Deus conhece cada um de nós. Deus nos conhece a todos. Então, é o que nós vimos até aqui. O adversário nos conhece, e Deus também. E vamos lá na Bíblia novamente mostrar que Deus nos conhece também as nossas obras. Mateus capítulo 7, aleluias, versículo 22 e 23. Que está escrito assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então Deus nos conhece. Está vendo essas pessoas falando: não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui pastor na igreja tal, eu fui do louvor, eu fui do diaconato, eu fui missionário. O Senhor falou: eu nunca vos conheci. Ele está enganando, essas pessoas aqui estão mostrando nitidamente, enganaram a quem? Enganaram as pessoas, os homens, mas a Deus ninguém engana. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, da nossa família, Deus conhece o coração de todo mundo. Irmãos, por isso nós estamos falando aqui, Deus está mostrando nitidamente que você talvez não é a pessoa que você pensa ser. Tem muitas pessoas que estão escutando isso aí agora. Eu penso que eu sou essa pessoa, mas Deus sabe que você não é essa pessoa que você está pensando que é. E tem o contrário também, talvez você pense que não é ninguém, Deus sabe que você é importante para Ele, aleluia. Qual foi o apóstolo Paulo? Botija cheia, meu irmão, botija cheia, minha irmã, não deixe a lâmpada se apagar. O Senhor Jesus está voltando para buscar a igreja verdadeira, a igreja poderosa.
Então você está aqui nessa noite porque você confia no Senhor. Você sabe que o Senhor tem bênção para a sua vida, tem bênção para a sua casa, tem bênção para a sua família, aleluias. E Ele está aqui passeando no meio da igreja, aleluias, para te libertar das correntes de Satanás, para abrir as portas que foram fechadas, para cuidar do seu casamento que talvez estava por um fio para se acabar, aleluias. Está aí também Mateus 7:21, que diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, aleluia. Então, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Quer dizer, nós temos que fazer a vontade de Deus para a gente entrar no reino de Deus, aleluias. E nós vamos entrar lá, irmão. Não adianta, você pode estar capengando, mas você está de pé. Você está batalhando, mas você está de pé. Você está na prova, mas você está de pé. Você está chorando, mas você está de pé. Na presença do Senhor, que tem nos guardado, tem nos fortalecido, tem aumentado a nossa fé, através da sua palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos aumentar a nossa fé. Precisamos, o justo viverá pela fé. É pela fé, é pela fé. Então, amados, façamos a vontade de Deus e vamos morar no céu, aleluia. Pela nossa vontade, nós estaríamos lá, mas é a vontade de Deus, e o tempo também de voltar, é Deus é que sabe. De Jesus voltar, é Ele que sabe. Então, até lá, nós temos que ficar firmes na presença do Senhor. Então vamos falar mais uma vez, que nós falamos no começo da pregação. Tem jeito sim, meu irmão, tem jeito sim, minha irmã, tem jeito para nós sim, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos fortalecido, tem nos enchido com a porção milagrosa do Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus. E está também falando, a palavra de Deus fala assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, meu irmão, você que tem orado, você que tem buscado, você que está passando pela prova, você que está chorando, você que está gemendo, você que está angustiado, tem jeito, você está passando pela prova, mas você está glorificando esse Deus Todo-Poderoso, que tem cuidado de nós, tem te enchido, tem protegido a sua casa, tem protegido a sua família, tem protegido as suas finanças, tem protegido a sua saúde, aleluia. Ele tem cuidado de nós, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Deus está neste lugar. Deus está nos abençoando nessa noite. Tem jeito, irmão. Não desanima, não. Desanima do seu marido, desanima da sua esposa, dos seus filhos, porque estão afastados do Senhor. Deus está trabalhando. No tempo oportuno, Deus tocará neles. Eu te falo que Deus já está tocando, e talvez eles estão sendo resistentes, mas ninguém é resistente ao poder de Deus. No tempo oportuno eles cederão ao Senhor, aleluias. Paulo aqui corria sangue judeu dentro dele, mas ele era perseguidor da igreja, então ele teve que ficar cego para poder enxergar o reino de Deus. E depois disso nunca mais ele recuou. Não recue, meu irmão, não recue, minha irmã. Fique firme na presença do Senhor. Você que está nos assistindo pelas redes sociais, não desanime. Entregue a sua vida agora, do seu marido, né, da sua esposa, dos seus filhos, nas mãos do Senhor. Deus está falando com você nessa hora. Deus está aí dentro da sua casa. Deus está te abençoando por você estar ouvindo a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor, aleluias. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Nós vamos estar orando agora em nome de Jesus, e que o Senhor continue a ministrar essa palavra através do Espírito Santo na sua vida, na sua casa, na sua família. Que tem jeito. O inimigo vai soprar todo instante no seu ouvido. Não tem jeito, eu já fiz isso, já fiz aquilo, e as coisas continuam do mesmo jeito. Não, porque no seu olhar humano, mas quando você olha com um olhar espiritual, você vê o mover de Deus naquela vida, aleluia.
Deus está trabalhando. No tempo oportuno e da forma e da vontade dEle, o milagre vai acontecer na sua vida, na sua casa, aleluia. Quem crê nisso, diga amém, aleluia. Então você pode aplaudir o Senhor Jesus, aleluia. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, aleluia.